Olá, meus amigos da TV Câmara, entra no ar a partir de agora mais uma edição do programa Câmara Esporte. Como os senhores podem perceber, hoje nós estamos aqui no Clube de Xadrez de Cubatão, que funciona aqui no ginásio do Pita. E nós vamos conversar com os jogadores, com os enxadristas que tiveram uma brilhante apresentação nos Jogos Regionais disputados na cidade de São Bernardo do Campo e as curiosidades do xadrez. Tudo isso a partir de agora no programa Câmara Esporte, que entra no ar pela TV Câmara de Cubatão. Muito bem, meus amigos do Câmara Esporte, nós estamos de volta agora em definitivo com o primeiro bloco do programa Câmara Esporte, para a gente falar a respeito do que nós dissemos na abertura, não é? Hoje nós vamos abrir mais uma vez, há um tempo lá atrás a gente já fez isso, e hoje nós vamos mais uma vez aqui para você, telespectador, saber um pouco mais das curiosidades do esporte que funciona aqui no ginásio do Pita, o Clube de Xadrez, não é? E nós fizemos um convite com a diretoria através do Marcos Guimarães, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que é o nosso convidado especial, para que a gente possa mostrar para vocês um pouco desta modalidade esportiva do enxadrista e da participação da cidade de Cubatão com toda a sua equipe nos jogos que aconteceram em São Bernardo do Campo. Marcos, eu sei da sua correria, acho que está de férias, né? Mas graças a Deus você arrumou um tempinho para nos receber aqui, para que a gente possa falar um pouco do xadrez e também mostrar ao telespectador. Muito obrigado, viu? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade que você está nos dando. Você falou da questão do horário. Eu estou de recesso ainda aqui, mas retornaremos às atividades normais. As aulas de xadrez e atendimento a toda a comunidade aqui no Pita, às terças e quintas, das 19h30 às 21h, a partir da semana que vem, já dia 8 de agosto. E quem é que pode participar? Se eu quiser participar, por exemplo, das aulas aqui no ginásio do Pita, como é que eu tenho que proceder? Comparece aqui. Sim. A partir de 7 anos de idade, estando alfabetizado, todo mundo é bem-vindo. Do 7 até 59? Até 999 anos pode vir. Bom, Maguinha, me fala aí uma coisa aí. Eu falei aqui a respeito dos jogos em São Bernardo, a equipe esteve lá, né? Como é que foi a participação da cidade de Cubatão? Queria que você falasse sobre isso. Inicialmente, seriam 5 cidades disputando os jogos regionais deste ano. Tá. A cidade de Diadema, que era uma das que iria participar, perdeu o prazo de cadastrar no sistema do estado a relação nominal dos atletas e não pôde participar. Competiram 4 cidades: São Bernardo do Campo, que era a cidade sede, e a equipe mais forte; Cubatão, que era a segunda força; Santo André, que era a terceira força, e Taboão da Serra, que acabou sendo a 4ª força inicial do torneio. Houve alguns sorteios para definir quem seria a equipe 1, a equipe 2, a 3 e a 4, para definir ordem de emparceramento, porque todas as cidades enfrentariam todas. E nesse sorteio inicial, a primeira rodada ficou São Bernardo contra Santo André e Taboão contra Cubatão. Isso por equipe ou individual? Por equipe? O xadrez nos jogos regionais é por equipe. Por equipe, tá. Cada equipe pode ter até 6 membros. Né? O Cubatão estava com 6 membros. Cubatão tinha 6, tá. Mas só jogam 4 em cada rodada. A cidade que pontuar mais, somando os 4 tabuleiros, vence o match. E a somatória de todos os resultados dos matches é que vai definir quem foi campeão, quem foi vice, quem foi terceiro. E Cubatão terminou essa pontuação nos jogos com quantos pontos? Você lembra? 7,5 pontos. Meio ponto atrás do campeão e a gente São Bernardo? Que foi São Bernardo com 8, e a gente terminou de forma invicta os jogos regionais. Foi surpresa para vocês? Eu conheço o trabalho de vocês já há um tempão, né? A gente já entrou em contato em várias oportunidades, mas às vezes as pessoas não conhecem.
Com toda a experiência e com um time bom que vocês têm de enxadristas, no fundo, acabou sendo uma surpresa por ir na casa do adversário, vencer o adversário, enfim, foi surpresa para vocês ou não? Ou já esperava por isso? O resultado não me surpreendeu porque eu tenho plena confiança de todo o trabalho que nós desenvolvemos e da capacidade de todos os atletas que nós temos. Um dos atletas que esteve presente lá junto com a gente era o Denis Reis, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Ele foi o nosso mesa 1 nos jogos regionais. Ele jogou as 3 partidas, venceu uma, empatou uma, perdeu uma. Então, mas vamos lá, até para o telespectador entender, vocês foram em quantos? A equipe tinha quantos? 6? A equipe tinha 6, e ele jogam 4 em cada rodada. Na primeira rodada que Cubatão enfrentou Tabuão, a gente ganhou o match por 2,5 pontos a 1,5 ponto. Vencemos 2 partidas, empatou uma, perdemos uma. Somatória de pontos, 2,5 a 1,5. E como é que é essa somatória de pontos aqui? Eu fiz uma brincadeira aqui, a Vera Tiburcia, minha amiga há tantos anos, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por ela e por marido, e pelas filhas, né, Vera? Eu fiz aqui uns negócios, umas brincadeiras de comer, Luizinho, que nem dama, não pode, tá errado. Como é que é a somatória de pontos aqui no tabuleiro do xadrez? Como é que é isso? Eu venci, por exemplo, numa partida rápida, quanto tempo demora para eu ganhar de você e não você ganhar de mim? Quanto tempo demora? Vai, uma partida rápida. Essa partida foi rápida. 1 hora, meia hora, 40 minutos, 2 horas, não sei. A partida pode durar 10 segundos ou pode durar 4 horas e 10, como uma das partidas que o Denis jogou nos jogos regionais. Mas uma rápida, vai. Poxa, o Marcos foi muito bem. Uma partida rápida, 1 hora? 1 minuto, 2, 3, depende. Por exemplo, tem partidas hoje em dia que você joga 3 minutos para cada jogador. Então 3 minutos para cada jogador. A partida vai durar no máximo 6 minutos. Tá. Se você for considerar uma partida de ritmo rápido, ela vai ter, por exemplo, 21 minutos para cada jogador. Vai durar no máximo 42 minutos. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, enquanto os nossos cinegrafistas profissionais mostrem aqui o tabuleiro, como é que uma partida, que eu quero que você simule aqui, como é que uma partida acaba rápida por exemplo, você falou aí... Quer ver eu te dar um checkmate em menos de 1 minuto? Porra. Vamos lá. Nem sei jogar, já quer me dar um checkmate. Se você jogasse esse lance... Tá, eu jogo aqui. Eu jogaria esse. Peraí, vamos começar. Peraí. Essa aqui é a... Peão. Esse é o peão. O mais fraquinho você deu pra mim, né? E não é o mais peão? O peão não é o mais fraquinho? Por que eu tenho que começar com o peão? Normalmente você começa com o peão. Não mas se eu quiser... indicado esse aqui em específico esse aqui nesse caso. Mas... Esse qual é? Bispo. Bispo. Então, mas por exemplo, até pra gente entender vou te dar um exemplo. Se eu quiser começar aqui, com essa peça de trás, eu posso ou não? Depende de qual. Qualquer uma dessas aqui de trás. Os cavalos, por conseguirem pular outras peças, você poderia começar com eles. As demais peças, você tem que mover o peão antes para elas terem espaço para jogar. Então tá, então vamos lá. Então, eu vou só te dar um exemplo de uma partida super rápida. Peão. Devagar, pô. Devagar, senão eu não aprendo. Checkmate. Você viu, Luizinho? Você viu, Samir? Viu? Então vamos começar tudo de novo que eu não vi nada. Vai pra lá e vem pra cá. Você vai me dar um checkmate. Eu vou começar aqui. Esse aqui. Esse aqui. Perfeito. Esse aqui. Se você jogar esse, eu te dou checkmate. 2 lances, acabou o jogo. Não durou nem 1 minuto. Não durou 30 segundos. Mas agora eu quero que você me explique o porquê que deu checkmate aqui, sendo que eu tenho vários espaços aqui. Por que deu esse checkmate? Porque o seu rei está sendo atacado diretamente pela minha dama. Não tem nenhuma peça sua que consiga tomar ela, não tem nenhuma peça sua que consiga proteger essa diagonal de ataque. Então você quer dizer... Não tem para onde fugir, não tem como tomar, não tem como cobrir. Checkmate. Não sei se eu entendi. Você quer dizer que a dama talvez seja a peça mais de ataque forte, é a peça mais forte do jogo. Mais forte que o rei. Peça de ataque mais forte do jogo.
A peça mais importante do jogo que é a dama, o que era rei. a antiga rainha, né? Você estava me explicando, é isso? A peça mais importante do jogo é o rei. Tá. O checkmate é nele. A peça de ataque mais forte do jogo é a dama. Por quê? isso que você colocou a dama aqui, para bloquear Sim, o meu rei, né? porque a dama tem movimentação em diagonal, tem movimentações em linha reta também. Se eu fosse te dar uma aula de como são os movimentos, eu te explicaria que a movimentação do bispo é em diagonal, a movimentação da torre é em linha reta, para frente, para os lados. Se tiver casar para trás, pode ir para trás também. A única peça do jogo que não volta para trás em momento nenhum é o peão. Todas as outras podem ir e voltar e tudo mais. E ele também não breca ninguém, né? Ele não dá checkmate em ninguém, o peão, por exemplo. Pode dar. Pode dar? Ele Pode também dar. tem essa força? Também tem essa força. E o peão é uma peça curiosa porque ele se movimenta de uma forma, ele captura de outra forma e ele tem algumas excepcionalidades que deixam ele uma peça muito mais interessante do que ele seria normalmente. Uma das curiosidades do peão é que ele é a única peça do jogo que, se atravessar o tabuleiro inteiro, chegar lá na última casa do seu adversário, ele pode se transformar em outra peça. Você obrigatoriamente vai trocar o peão ou por um cavalo, ou por um bispo, ou por uma torre, ou por uma dama. A única peça que ninguém pode ter duas no jogo é o rei. Se você deixar, eu promovo os 8 peões. Eu jogo com 9 damas, se você deixar. É, porque quem sou eu para falar não? Né, Vera? Rapaz... É quase que impossível, mas... Marcos, até para a gente esclarecer isso ao telespectador, que eu acho extremamente importante, mexe muito com a mente, né? Às vezes a gente vê uma partida de xadrez, o enxadrista, o jogador, o cara fica pensando, fica analisando daqui, às vezes demora minutos e minutos e minutos para mexer uma peça. Mexe muito com a mente do ser humano isso aí, Marcos? Como é que é isso? Já aconteceu isso com você? De você ficar debruçado assim, pensando o que você vai fazer? Já? Sempre. Sempre acontece. Principalmente em campeonatos como os Jogos Regionais, que é uma competição de ritmo pensado. O ritmo pensado, você tem mais possibilidades de analisar com calma o que você vai fazer e o seu adversário também tem essa possibilidade. Então, nos Jogos Regionais, por exemplo, tinha tempo fixo de 1h10 para cada jogador e tinha acréscimo de 30 segundos por lance. Para cada partida ou para cada jogador pensar? Cada jogador. Então, cada jogador... Eu tinha de 1h10. Se eu mexer essa peça aqui, você tem 1h10 para pensar o que você vai fazer? É isso que eu entendi? Rapaz. 1h10 para pensar o jogo. Para pensar o jogo. De tempo fixo, mais 30 segundos de tempo por cada lance que você fizer. A partida do Denis, que é uma das pessoas que vocês vão conversar daqui a pouco, no segundo dia de competição, durou 4h10. A maioria das partidas durou no máximo 2 horas. Todas as outras partidas tinham terminado e todo mundo ficou olhando a partida dele. Todo mundo ficou em cima da mesa dele. E se já não bastasse a pressão da posição no tabuleiro, sim, ainda tinha toda uma pressão dos outros jogadores observando aquela partida fantástica que estava se desenrolando ali e que durou 4h10. Eu não sei se você já teve a oportunidade de vir ao vivo. Eu vi em Pinheiros, em São Paulo, em várias oportunidades, jogo de tênis. E existe um certo silêncio por parte de quem está assistindo, dos torcedores, dos apoiantes, enfim. Na partida, por exemplo, que aconteceu lá em São Bernardo, nos Jogos Regionais, isso é exigido também? Isso faz parte de quem está assistindo, de quem está torcendo, o silêncio para que o enxadrista possa silêncio pensar? Absoluto. Até porque se as pessoas que estão acompanhando não se comportarem de forma adequada e ficarem fazendo barulho que vai atrapalhar a concentração dos jogadores, porque o xadrez ele é um jogo de raciocínio
que demanda muita paciência, muita concentração, e você precisa parar para analisar o que você vai fazer, o que o seu adversário fez. Tudo que você vai fazer tem que ser calculado, porque senão você dá margens para ataques. Uma pedra errada pode dar vitória ao adversário. Um lance errado, você estraga um jogo inteiro. Você já passou por isso? Pô, uma Sempre. pedrinha errada aqui, eu não era para ter feito isso. Sempre acontece. Acontece até com o melhor do mundo, imagina comigo. Claro, Então, claro. Há quanto tempo você está praticando essa modalidade, ô Marcos? Faz tempo, né? Você quer descobrir a minha idade mesmo? Não, claro que não. Eu já falei a minha aqui, pô. Eu jogo xadrez desde os 4 anos. Eu tô com 35. Um garoto ainda, pô. Um garoto. São Garoto 30 ainda, Vera. São Garoto 31 ainda. anos de xadrez. Tem muita 31 anos. Tem muita gente que tá aprendendo e que não tem isso de idade. Né? Você se vê fazendo outra coisa, a não ser com essa modalidade? Distração, campeonatos? Tênis de mesa, por exemplo, futebol, basquetebol, não? Basquete eu pratiquei na infância. Eu cheguei a treinar atletismo, eu treinei basquete. Você é o presidente do conselho, né? Sim. Deliberativo Do Clube de Xadrez. Além de tudo, trabalha como além de jogar, trabalha como vice-presidente. Trabalho como um dos dirigentes voluntários aqui. Todo o trabalho que a gente faz, ele é gratuito para a comunidade. Sim. E ele é de forma voluntária. Nenhum dos diretores do clube recebe para fazer nada disso. Perfeito, legal. É responsabilidade dobrada, né? Atleta e vice-presidente do conselho. Presidente do conselho. Presidente do conselho. Eu falei vice-presidente, é presidente do conselho deliberativo do Clube de Xadrez de Cubatão. Marquinhos, muito obrigado, viu? Até a próxima. De nada. E continue. Boa sorte para você, como sempre, tá? Gente, um pouquinho dessas imagens aqui, daqui a pouquinho nós retornaremos com o segundo bloco do programa Câmara Esporte. Até já. Como é que eu comecei aqui? Foi assim, né? Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta com o programa Câmara Esporte e hoje nós estamos falando a respeito do xadrez, o clube de xadrez que funciona aqui no ginásio do Pita. No primeiro bloco, os senhores puderam acompanhar a conversa agradável que eu tive com o Marcos Guimarães, que é do clube de xadrez e atleta também, passando os ensinamentos a respeito de como funciona este jogo. E agora eu estou aqui ao lado de uma pessoa na qual eu tenho um carinho e uma admiração muito grande por ela, pelo marido dela, que é meu amigo, as filhas delas, que são maravilhosas, enfim, a Vera Tiburcio, que é professora de Educação Física aposentada da Prefeitura Municipal de Cubatão, durante muito tempo trabalhou na SEMES, não é, Vera? E já há um tempo, não vou nem falar que o Marcos falou, senão vai querer falar da minha idade, isso porque só eu que fico velho, né? Então, já há muito tempo ela está como técnica também do Clube de Xadrez e a tesoureira, cuida da parte burocrática. Vera, eu sei que você tem seus compromissos também, está aposentada, né, Verinha? Estou aposentada. Obrigado por receber a gente, viu? Ah, por nada, é um prazer. Está aposentada, né, da prefeitura? Tô, já Durante tem... muito tempo você ficou na SEMES, né, Vera? Na SEMES quase 30 anos, praticamente, porque aí eu entrei, eu fui muito tempo só professora de ginástica, né? Eu trabalhava aqui no Centro Esportivo Pita, trabalhei também no CSU, trabalhei no Casqueiro. Os últimos anos eu também estava trabalhando no Romeirão com a hidroginástica, mas paralelamente, pelo fato de, primeiro, eu ser apaixonada por xadrez e o meu sobrinho ser do clube de xadrez e eu também ter o CREF, eu fui convidada na época, isso já tem uns 10 anos atrás, que na época a Adriana era a chefe, ela me convidou para ser a técnica da equipe, por eu ter o CREF. O CREF, Isso. É interessante você falar isso. Você só pode ser técnica de xadrez se você tiver o CREF. Isso. De educação física. Isso. Como é que é isso? Sabe assim, médico não tem que ter CRM. Sim. É a mesma coisa, a gente jornalista paga. MTB, radialista DRT, entendi. Tá. É uma licença para você atuar como um educador físico. Entendi. Se você não tem essa licença,
que é esse número do CREF, em que a gente paga anuidade, tudo direitinho, você não pode atuar como técnico oficial, entendeu? Então, assim, eu tenho o CREF e eu, além de atuar como técnica de xadrez, eu poderia ser técnica de basquete. Eu fui técnica assistente do atletismo com o professor Adilson durante muito tempo. Eu ficava com a equipe feminina, entendeu? Tudo porque assim, o profissional, ele precisa ter a sua licença para atuar. E eu sou suspeito para falar, você sabe disso, da admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês. E veio cair no Clube de Xadrez há um bom tempo. Hoje você é tesoureira do Clube de Xadrez, que funciona aqui no Pita. Sim, tesoureira eu já sou há mais de 5 anos, que daí, quando eu passei a ser técnica, como eu disse para você, me apaixonei pela modalidade, fui convidada pelo meu sobrinho para fazer parte da diretoria do Clube de Xadrez. E aí, o que me cabia dentro da diretoria, o cargo que estava em aberto, era o de tesoureira. Aí, desde então, modéstia à parte, não desmerecendo ninguém, mas desde lá, porque existe o Conselho Fiscal do clube, em que eles fazem o quê? Eles avaliam no final do ano tudo o que você procedeu como tesoureiro. Sempre tive 100% de aprovação por atuar corretamente. Legal. Porque também é aquela coisa, né? A gente... eu sempre honrei o que eu faço. Se eu pego para fazer, eu faço eu faço com carinho, eu faço com dedicação. Claro. E é uma responsabilidade para com você como pessoa e para quem está frequenta o clube. É um espelho do bem, né? Digamos assim, não é, Vera? E assim, a gente teve época de estar, sabe, à beira de fechar o clube, porque a gente sobrevive do quê? Dos torneios que a gente faz, tá? E dos sócios. Na época da pandemia foi muito triste pra gente, além de perder vários amigos, mas a gente perdeu muitos sócios, Vera, porque pararam de pagar e a gente tem contas. Esse clube, o Clube de Xadrez, quando eu estive com o Marcos a primeira vez, se não me falha a memória, era lá na biblioteca, não era, na Vera, que funcionava? Era na biblioteca, mas devido a algumas situações, pediram para que a gente se retirasse. Primeiro porque disseram que ia ter uma reforma, tudo, né? Mas a gente não tinha simplesmente para onde ir. Hoje aqui nessa sala do Pita é onde funciona as aulas, o clube funciona aqui nessa sala que nós estamos aqui. O Marquinhos tinha me falado, a partir das 19 horas, né? Terças e quintas, das 19h30 às 21 horas. E quantos alunos você tem hoje aqui, você tem de cabeça mais ou menos, que frequentam o clube, que gostam, que se dedicam? Mais 20? ou menos Pode falar, Marquinhos, 20? Beirando porque assim, alguns faltam, alguns entram. A gente tem matriculado uns 20, né? Porque assim, a matrícula é através da SEMES, eles vão preencher a ficha, Lá na Secretaria de Esporte, né? Isso, eles têm uma carteirinha, mas no nosso aqui a gente tem um cadastro pessoal de cada um, né? Entendi. Mas é através da SEMES. Inclusive a SEMES faz divulgação também das aulas. Por exemplo, se eu tiver vontade e o tempo de me inscrever, eu não venho no Pita, gente. Eu vou direto lá na SEMES da Secretaria Municipal de Esportes. Também. Mas se vier aqui a gente tem a ficha também e entrega para eles, para preencher na hora. Porque às vezes lá, se for direto na secretaria, pode ser que vá em algum horário que não esteja disponível para fazer a inscrição. Então a gente pede até que venha direto aqui no dia da aula, que daí a gente entrega a ficha, né, da SEMES e a ficha pessoal nossa, porque a gente tem o nosso controle e tem o... Para encerrar com você, porque eu sei que você é uma mulher aposentada, mas cheia de compromisso, viu, Luizinho? Cheia de compromisso. E gosto de falar. Esse moço aqui, que está do seu lado esquerdo aí, que estava conversando comigo, esse rapazinho aí, o Marcos, ele é bom jogador, ele joga direitinho? Deixa esse negócio de sobrinho de lado. Mas eu sou suspeita, mas independente disso, vou te falar, joga muito. Joga muito. O Levi joga? Não.
Assim, quem joga na família? Ele e o pai dele. Tá. O pai dele ensinou ele desde que ele tinha 4 anos. Hoje tem vezes que ele ganha do pai. Um procedimento normal, né? Ele joga muito, mas por quê? É muita dedicação. Dedicação, Você sabe por que eu peguei amor a essa modalidade? É de ver o carinho e a dedicação. Ele dá o sangue por esse clube. Dá o sangue por essas aulas. Essas aulas que ele dá aqui no PITA é voluntário. É voluntário. Só ele, a gente não tem mais, que nem a gente até queria abrir outros núcleos, mas não temos quem dê aula em outros núcleos por causa que é um trabalho voluntário, né? Eu vou agora, enquanto vocês fiquem com as imagens aqui do Clube de Xadrez, eu vou me despedir da Vera Tiburcio, que é a tesoureira do Clube de Xadrez. E para encerrar o programa, nós vamos conversar com um jovem talento também do Clube de Xadrez, o Denis Reis, que vai explicar para a gente, como o Marco disse, a respeito de mesa 1, né? Precisaria de mesa 3, mesa 4, uma série de coisas. E ele participou dos Jogos Regionais de São Bernardo do Campo e foi muito bem também, ajudando a equipe de Cubatão. Queria só pedir uma gentileza. Quem tiver interesse, venha fazer parte do nosso clube como sócio. Sim. Nós mas dependemos dos associados também, além dos torneios que a gente promove, para poder o clube ficar bem, né? Tem algum torneio previsto para logo? Vocês temos dia 27 de agosto no SESI. No SESI do Jardim Casqueiro, lá em Cubatão. E outras inscrições, elas são feitas antes, tá? No dia também, inclusive eu estou lá fazendo as inscrições. Não são muito caras. Dia 27 de agosto? Cai num domingo, se eu me falar a memória. A gente já faz no domingo para que todos possam participar. E as inscrições podem ser feitas até no dia. Até no dia. Dia 27 de agosto, gente, não se esqueçam. A partir das 9 da manhã. A partir das 9 da manhã no SESI de Cubatão. Torneio, né, digamos assim, um torneio de xadrez. Torneio quinhentista. Em homenagem ao Cruzeiro Quinhentista. Cruzeiro Quinhentista. Vamos repetir, dia 27 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, no SESI do Jardim Casqueiro, lá em Cubatão, o torneio quinhentista de xadrez. Você pode fazer as inscrições aqui no ginásio do PITA, na Secretaria Municipal de Esportes e até no dia do torneio, como disse a Vera Tiburcio, tá bom? Eu não vou lá porque eu vou dar chances para a rapaziada ganhar, né? Porque senão eu ia. Quero agradecer, obrigada, Verinha, obrigado, você viu? É amigo da gente pessoal, independente de qualquer coisa, e o carinho que a gente tem gosto muito de você, você sabe disso. Obrigada. E a nossa função é justamente essa. A nossa função é justamente essa, é divulgar as coisas do esporte da cidade. Já divulgamos em outras oportunidades o seu trabalho e parabéns mais uma vez por esse trabalho, por esse incentivo e por esse carinho que você tem com as pessoas da cidade. Muito obrigado por nos receber, viu? Obrigada a todos, tá? Foi um prazer. Gente, vamos fazer o seguinte, dá uma olhadinha aí nas imagens aqui do Clube de Xadrez. Na volta, Denis Reis, enxadrista, é o nosso convidado especial para a gente encerrar o programa, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Muito bem, meus amigos, depois de algumas imagens aqui do Clube de Xadrez, nós voltamos agora com um convidado muito especial, Denis Reis, um garoto de 24 anos de idade, já há muito tempo também jogando xadrez. Só que antes disso, deixa eu dar um recado aqui, que o Marcos Guimarães passou pra gente, que o ano que vem eles estão se reestruturando, quem sabe de volta o xadrez feminino aqui no Clube de Xadrez. Thaís Maia, não é? Provavelmente estará presente. E ele me disse o seguinte, que todo esse esforço, graças à diretoria e aos enxadristas, aos esportistas que gostam desta modalidade, por isso que sobrevive também o Clube de Xadrez, repito, aqui no ginásio do PITA, no bairro da Vila Nova. E apenas ratificando uma coisa, eu disse, na hora que eu estava conversando com a Vera, que no dia
do torneio quinhentista que será realizado no dia 27 de agosto lá no SESI, neste dia as inscrições não podem ser feitas lá e nem nas semis. As inscrições para esse torneio é feito no PITA, né, Marquinhos? No PITA e no dia lá no SESI, mas não na Secretaria Municipal de Esportes. Na Secretaria Municipal de Esporte é para quem quer participar do clube que funciona aqui no ginásio do PITA. Denis Reis, e aí, tá tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde, boa noite, boa manhã para você, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem. Quanto tempo você está praticando xadrez? Bom, eu aprendi cedo, mas comecei a jogar torneio assim, eu comecei em 2013. E como é que foi a sua participação lá nos Jogos Regionais Regionais em São Bernardo do Campo? Então, foi muito boa, muito proveitosa. Dessa vez a gente conseguiu classificar para os abertos, né? Que Cubatão fazia tempo que não conseguia se classificar. Sim. E foi um resultado muito importante. A gente empatou com a equipe mais forte, que era a equipe sede, e a gente ainda poderia ter vencido, porque uma das equipes que a gente enfrentou estava com os melhores jogadores, os titulares, até mestre lá. Só que quando essa equipe enfrentou a equipe 7 de São Bernardo, eles não estavam com os jogadores mais fortes, ou seja, a outra equipe teve uma vantagem. Sim. A gente poderia ter sido campeão. Tá. Como é que é esse negócio, por exemplo, que o Marcos estava falando para mim, a Vera, eu também falei aqui, mesa 1, mesa 2, mesa 3, como é que é isso? Então, funciona mais ou menos como no futebol. No futebol você sabe que tem uma escalação dos jogadores, né? Os titulares e os reservas. São os 4 titulares. O normal seria ter 4 reservas, mas eu acho que por causa da pandemia eles diminuíram para 2, agora jogamos com 2 reservas. E também tem a estratégia de colocação dos jogadores, do 1, 2, 3 e 4, porque a gente não só joga de um jeito, a gente joga com brancas e com pretas. Ou seja, quando a gente for jogar vai ter 2 jogadores com brancas e 2 com pretas. Só que alguns jogadores têm mais facilidade de jogar com uma cor ou com outra. Aí a gente também se baseia nesse tipo de estratégia e também com que tipo de jogadores vão enfrentar. Que a gente tem mais facilidade de enfrentar. A gente faz umas preparações antes, conversa. E como é que funciona a reserva? Você falou reserva. Como é que troca um enxadrista, por exemplo? Ele passa mal, está cansado, a cabeça não está... Como é que funciona isso? Então, Vamos trocar. Vou tirar o Washington, vou colocar o Tito ou o Luizinho. Como é que funciona isso? Então, são vários fatores que, assim, em qualquer esporte eu acredito que é importante ter uma reserva. Claro. Então, são vários fatores. Pode ser isso mesmo. Doença, por exemplo, ou motivo de trabalho. Por exemplo, essa equipe que eu falei, que não jogou com a força total contra a equipe sede, foi um dos motivos. Dois jogadores dele teve que trabalhar no dia e tiveram que escalar os reservas, jogadores mais fracos. São um dos Mas motivos. durante uma partida pode trocar? Aí já não pode durante mais. uma partida não. Então tá. Começou, tem que terminar. A escalação é feita antes de começar a partida. Ou seja, para não dar margem para a equipe adversária poder estudar sua escalação e mudar. Isso já é feito antes, já é pensado. Também, às vezes, podemos colocar o reserva para subir um jogador nosso contra outro jogador, para a gente poder escolher o jogador adversário. Entendi. Aí o reserva também serve para isso, para a gente alternar nos jogadores. Legal. Denis Reis, de 24 anos de idade, enxadrista que foi muito bem nos Jogos Regionais disputado na cidade de São Bernardo do Campo, foi mais um nosso convidado do programa Câmara Esporte desta edição, repito, aqui no Clube de Xadrez que funciona no ginásio do PITA. E você que tiver interesse, pode vir aqui ou na Secretaria Municipal de Esporte fazer a sua inscrição e as aulas funcionam aqui de terças e quintas, das 19 às 21h30, tá bom? Gente, hoje nós falamos 19h30 às 21 horas, 19h30 às 21 horas aqui no ginásio do PITA. Hoje nós falamos a respeito do xadrez, que teve uma brilhante, mas brilhante participação nos Jogos Regionais de São Bernardo do Campo. Tito, muito obrigado. Samir, muito obrigado. Luizinho, muito obrigado. A minha equipe de produção. Um abraço a você que está em casa. Hoje, repito, nós falamos a respeito do xadrez aqui no Clube de Xadrez que funciona no ginásio do PITA. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.